Não pensa não, ela tá em casa, né? É porque, meu amor, você vai aparecer no YouTube, tá vendo aquela câmerazinha ali, ó? Dê tchau pra câmera. Ha! Ó, quero dizer pra vocês que o nosso último vídeo teve mais de 300 e tantos acessos, graças a Deus. Pessoal, se pelo menos um foi confessado depois que assistiu o vídeo, pra mim tá ótimo. Já fiz o que tinha que fazer. Então a gente faz isso pra quê? Pra duas coisas. A primeira coisa, a pessoa saber o nome, mas vai ser só de Agaroba, né? Porque Agaroba, para quem não sabe do YouTube, é Agamenon, H. Brincadeira. Não, mas assim, é impossível a gente decorar, né? As pessoas que chegaram agora decoraram o nome de todo mundo, claro, né? Seria legal, mas é impossível. E também para a gente saber da quantidade de amigos no céu que a gente tem. Né? Quantidade de amigos, pessoas que nos ajudam, que são exemplos para nós e que, acima de tudo, fora, obviamente, o fato da intercessão, acima de tudo, são setas que apontam para um único lugar, o nosso sol, que é Jesus. Certo? Então, gente, nós vamos começar nesse... Cadê Manu? Não veio, Manu? Não, eu sei que eu estou perguntando, não vem. Ela está... Pô, preguiçoso. Acontece. O que importa é que está aqui quem Deus quis que estivesse. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, mês da Bíblia, né? Mês de setembro, mês da Bíblia. A palavra de Deus diz que ninguém vem a mim se o Pai não atraiu. Então, não se enganem. Não foram meros convites que trouxeram vocês aqui. Não se enganem. Certo? Então, nesse mês de setembro, além, obviamente, do mês da Bíblia, né, o São José não está diminuindo, o São José não está, como é que se diz, negligenciando o mês da Bíblia. Não. Pelo contrário. O mês da Bíblia é um mês da igreja para os fiéis, tá? Mas não é dogma. É bom que se diga. A igreja celebra a Bíblia, mas a Bíblia não é para ser lida só em setembro. A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, como deveriam dizer os apologetas, pelo menos, né? Já que se eu estou num debate apologético e eu concordo que a Bíblia é um livro só, valendo e acabou-se, eu estou dizendo que ela veio pronta, igual ao Corão ou o livro de Mórmon. Então, devo chamar de Sagradas Escrituras para mostrar o quanto elas são uma coletânea, uma compilação de livros. Então, esse mês a igreja celebra, a igreja incentiva mais ainda. Mas para quem não sabe, na missa, em 3 anos nós lemos a Bíblia inteira. Certo? Para quem não sabe. Na missa, em 3 anos nós lemos. Aí a pessoa diz assim, na missa, o padre não lê a Bíblia, lê. Se ele depois não comenta nada, é outra história. Mas ele lê. Oi. Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não vou entrar aqui nesse âmbito de leitura ou não da Bíblia, tá? Leitura ou não da Bíblia, mas sinceramente, eu não vou trocar meu juízo não. Certo? Eu não vou trocar meu juízo com quem veio com 1.500 anos de atraso. Vamos lá, então, neste mês de setembro, o São José vai falar de um assunto interessante, no mínimo fascinante, que é o quê? Vamos falar das aparições de Nossa Senhora, de algumas, né? Já que não dá para falar de todas, óbvio. Por quê? Porque Deus envia Nossa Senhora sempre que o bicho pega. Deus envia Nossa Senhora ao mundo sempre que o bicho pega. É preciso a gente ter algumas coisas em mente. A primeira coisa, qual é a diferença entre visão e aparição? Alguém sabe? Alguém já leu? Alguém já pesquisou? Qual é a diferença de visão? Oi. Aparição é ela que vê você. A visão, gente, deixa eu explicar para vocês. A visão, ela é puramente interior. Certo? Ela é interior. Por exemplo, quando São Tomás de Aquino fala que é possível um
uma pessoa ter uma visão do inferno, essa pessoa não foi em vida ou não esteve literalmente no inferno. Por quê? Porque se ela entra no inferno, ela não sai mais. Ou seja, ela teve uma visão do inferno. Ela teve uma experiência de inferno. Quando nós temos a pessoa que diz que teve uma visão com Nossa Senhora, essa visão ela é puramente interior. Ou seja, ela teve algum tipo de experiência. Para as pessoas que não acreditam em visão, em aparição, a Bíblia está cheia, repleta de casos de visões e aparições. Repleta. Principalmente de anjos. E, meu amor, o que você quer? Meu celular? Não, o celular que o papai está precisando. Então, o que acontece? A Bíblia está cheia. Por exemplo, estava lá no Monte Tabor, né? Quem não conhece o Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, estava lá Jesus, estava lá São Pedro, e São Pedro estava lá, Jesus disse assim, ó, fica aí que vocês não rezam, alguém tem que rezar nessa turma aqui. Então ele foi lá no Monte Tabor para poder rezar. Aí São Pedro disse assim, vou olhar Jesus rezando, deve ser lindo. Aí ele foi, né? Quando ele olhou, estava lá Jesus, estava quem? Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Certo? Elias já tinha morrido ou estava vivo? Nessa época. Gente, vocês são entendedores de... Pronto. Elias tinha morrido. O que é que eu chamo de morrer, gente? Morte é passagem. Por quê? Porque o corpo de Elias subiu no turbilhão, não é isso? Não subiu no turbilhão? Pronto, o corpo subiu no turbilhão, subiu. Isso quer dizer que ele não tem morrido. Jesus morreu? Morreu ou não morreu, gente? É fé católica? É fé católica. Jesus morreu. Por muitos ou por todos? Por muitos. Não cai nessa conversinha de por todos, não. Está lá na Bíblia. Lá na Bíblia. Quem quiser discutir, discuta com São Lucas. Não tenho nada com isso. Porém, Jesus morreu, não morreu? Se o próprio Jesus teve que passar por essa experiência, vamos dizer assim, todos os outros passam. Nossa Senhora foi assunta ao céu, dogma católico, dogma da Assunção, o último dogma promulgado, foi. Ok, mas Nossa Senhora morreu. Certo? Morreu. Oi, meu amor. Não tem, meu amor. Estou quebrado aqui, igual a arroz de terceira. Mas se sente bem ali, que você já quando terminar eu vejo aí. Eu não sei nem se eu entendi o que foi que ela disse. Então, o que acontece, gente? Eu me perdi na selva de pedra. Sim, então, Jesus passou, isso quer dizer o quê? Elias, mesmo tendo o seu corpo sendo elevado no turbilhão, morreu. Moisés morreu? Morreu ou não morreu? Subiu lá no monte, olhou, viu a terra santa, disse para Josué, Josué, é ali. Aí Josué, pois vamos, mas eu vou, não, vai você. Mas você lutou a vida toda, não, mas eu pequei. Eu não vou, você vai no meu lugar. E Moisés morreu ali mesmo. Fala de em torno de 120, né? 100, 120 anos. Os dois tinham morrido, Elias e Moisés. Então ali era o que, gente? Uma aparição. É ou não é? Essa aparição, a diferença de aparição para a visão. Visão é puramente interior. Uma aparição é física. Mesmo que nem todas as pessoas vejam, ela tem indícios físicos. Matéria. Por exemplo, a aparição em Guadalupe, que até agora, cientista, ateu, protestante, está todo mundo lá exercendo o seu, né, ius esperneandi. Está lá todo mundo o seu direito de espernear. Mas ninguém até agora conseguiu provar como aquela imagem de Nossa Senhora de Guadalupe tem todas aquelas propriedades fantásticas e fabulosas que eu não vou falar aqui agora. Então, lá Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma das aparições mais fantásticas em termos humanos de se falar, Nossa Senhora de Guadalupe, que apareceu o índio Juan Diego,
né? Vocês devem conhecer a história. Lá o índio Juan Diego estava lá indo para a catequese, né? Quando ele está indo lá para a catequese, né? Porque essa igreja é muito malvada, onde já se viu tirar a cultura dos pobres indígenas, catequizar, isso não existe. Aí você diz para um filhote de cruz credo desse assim, meu amigo, agradeça as cruzadas por hoje você não ter que viajar para o Oriente Médio no Ramadã. Viu? Agradeça as cruzadas, porque senão você seria um muçulmano e você estaria tendo que viajar todos os anos, dar teus pulos. Então, Nossa Senhora de Guadalupe apareceu no meio do caminho e disse, olha, eu quero que você vá lá no bispo, eu quero que ele funde um santuário no local tal. Aí ele disse assim, um índiozinho, muito simples, né? Como equivalente hoje em dia a um caboclo desse do sertão, né? Que é bem simples, é aquela vida rural. E aí ele estava lá e beleza, foi. Quando ele chegou lá no bispo, aí o bispo disse assim, qual é a prova que você tem? Aí ele disse, nenhuma. Então pronto, volte lá, se você ver de novo, me traga uma prova. O bispo tem que fazer isso, viu gente? Não é porque o bispo é um incrédulo, não, ele precisa fazer isso. Certo? Todas as investigações da igreja é para provar que é mentira, não é que é verdade não. Porque se a igreja não conseguir comprovar, é porque não tem condição de não ser verdade. Então estava lá o índio, Juan Diego, alguém para acender a luz, por favor. O índio Juan Diego estava lá e voltou, né? Só que o que foi que ele fez, gente? Né? Silvia Helena, dona de uma barraca fortíssima lá na Tapioqueira. Então o que ele fez? Ele... Enganchei meu dedo. Pronto, ele desviou o caminho, né? Ele foi por outro caminho. Não vou não, porque vai que eu vejo mesmo. Vou não. Aí desviou o caminho, no caminho que ele pegou, um caminho alternativo, Nossa Senhora apareceu do mesmo jeito, e depois de ter lhe causado grande espanto e constrangimento, disse, olha, diga para o bispo que eu quero o santuário. Aí ele disse, eu já disse, mas o bispo pediu uma prova. Aí Nossa Senhora, ok, você vai dar uma prova para o bispo. Você vai subir no monte tal, óbvio que eu não lembro o nome do monte, também isso não faz diferença nenhuma. Chega lá, vai ter umas flores. Você pega essas flores, coloca dentro, em cima aqui na tua túnica, né? Tem uma túnica até o chão, né? Que ela era feita inteira, ela não tinha costura, né? Na parte de trás, na parte da frente, era altamente característico, feita de uma raiz de uma planta, né? Pegava aquela raiz, os galhos dessa planta, fazia os fios, era um fio grosseiro, inclusive. Isso aí durava, se muito, 8, 10 anos, e aquelas mais bem feitas, com a trama mais fechada, durava aí, chegava a durar 25 anos, né? No máximo. Isso, aquelas roupas de sair, roupa de domingo, né? Que é aquela que você usa só uma vez por semana. Então, o que acontece? Juan Diego foi lá. Detalhe, aquele local onde nasceram aquelas flores que estão lá até hoje, não nascia nada. Era morto. Lembra da história da Rosa de Saron? Deserto de Saron, deserto inabitável, não tinha vida. Para mostrar que Deus coloca a vida onde Ele quer, Ele fez brotar uma rosa. Não estou falando da banda, não. Não tenho nada para falar deles, não, também. Deixa isso para lá. Então, uma rosa. É para vir para cá? Ah, tá ajeitando, tá certo. Então, o que acontece? Uma rosa. A mesma coisa, lá nesse local não nascia plantas. E principalmente esta flor. Por quê? Porque esta flor só nasce lá. Essa flor nunca existiu em outro lugar. Foi a primeira vez que ela existiu e até hoje só nasce lá. Pode procurar, quem quiser. Fica à vontade. O mundo está aí aberto. Aí o que acontece? Vai lá o índiozinho, pega as flores, colhe, coloca aqui, fecha, né? A túnica está embaixo, ele fecha a túnica com um monte de flor e vai até o bispo. Chega lá, seu bispo, está aqui a prova. Quando ele solta, as flores caem no chão e a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe está impressa na túnica dele, de cima a baixo. De cima a baixo.
E todos ficaram maravilhados. Como é que pode? Só que eles não sabiam nada do que as pessoas descobriram séculos depois. A imagem de Nossa Senhora do Guadalupe tem propriedades fantásticas. Foi encontrado no olho, nos dois olhos. Oi! Vai para lá, né? É o São José em Guadalupe. Vai quando, Silvia? 21? Coisa boa. Né? Traz um pedaço da imagem para nós. Os ateus, os céticos, os incrédulos, os cientistas, os pesquisadores, a Discovery, sei lá, todo o povo todinho. Enfim, se eles gostam tanto da verdade e gostam de desmascarar as fraudes e os erros, por que que eles não vão atrás dessas coisas miraculosas da igreja? Bom, porque eles já foram e deram com a cara na parede. Porque eles não querem, Davi. Alguns sim, alguns são muito sérios e querem a verdade. Muitos, mas muitos não. Muitos encontram. Não, eles encontram o que é que eles fazem com isso? Veritatis, a verdade com V maiúsculo, é aquilo que nós buscamos sempre. É aquilo que Santo Agostinho fala, né? Deus coloca um vazio no nosso coração que só Ele mesmo. Os honestos mostram. Os honestos, como por exemplo, com relação ao sudário de Turim. Eu não vou entrar nesse assunto não, mas o sudário tem uma propriedade muito interessante, que ele tem, foi exposto a raio-x. E é interessante, o sudário de cima a baixo, ele é laranja avermelhado. Ou seja, ele emite calor. Qual é a pintura, imagem, fotografia ou qualquer outra coisa dessa que emite calor no mundo hoje? Nenhuma. Só tem um lugar que está azul, ou seja, só tem um lugar no sudário que não tem calor. Qual é? Onde o carrasco arrancou a barba. Tem como se fosse 3 dedos aqui, ó. Eles tinham o hábito de arrancar a barba, né? Primeiro que eles tinham o hábito de ter barba, né? Segundo, eles tinham essa barba, arrancava. Então ele arrancou a barba aqui. Onde tem esse arrancado, tem 3 dedos aqui azul, ou seja, nesses 3 dedos onde o carrasco pegou, não tem calor. O resto está todo lá calorento. Oi. Eu li uma postagem do Dr. Plínio. Não, vai ser rápido. Que ele simplesmente ele critica isso, porque, por exemplo, o Dr. Plínio Correia de Alvim, que ele critica porque muitos céticos, eles duvidam ainda hoje dos milagres lá de Lourdes. Milagres comprovados, milagres recorrentes. Aí ele deixa claro que aqui dali é um endurecimento do coração. Na mesma hora, quem eu pensei? Eu pensei no faraó do Egito e naquele imperador Diocleciano, que ele martirizou um bocado de sangue. Diocleciano, só para a gente situar na história, foi o 10º imperador perseguidor dos cristãos, o último e mais feroz de todos eles. Os 2 primeiros, Nero, né, e que se me faltou aqui o nome. Não. Os 2 primeiros, Nero e... não vou lembrar. O que acontece? Foram muito mais assim, eu não gosto de cristão, não gosto de ninguém, vou matar quem eu ver na minha frente. Mas Diocleciano não, já além dos outros, Trajano, Juliano, né, dos outros, Valentino, enfim, eles fizeram leis para perseguir cristãos. Se a gente for olhar, né, o que acontece hoje, Tu ainda vai falar mais? Esse Diocleciano, ele presenciou Santa Cecília falar com o pescoço decolado. E um homem desse ele não se converteu. Para você ver o estado do coração dele. Domiciano, lembrei. Segundo imperador Domiciano. Bom, é isso. A gente vê os milagres de Lourdes, a gente vê... Gente, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe foi estudada pela NASA. Eu prometo que eu também falo. Eu encerro. Eu só queria que tu falasse daquele milagre que tem até hora marcada. Do sangue. A chuva lá em Belém? Não, do sangue que todo ano no dia do santo. Sim, tá certo. Não é o nosso assunto, mas eu vou falar. É o seguinte, é o dia de São Januário, San Gennaro. San Gennaro, para quem não sabe, é o padroeiro de Nápoles.
Tá? Então, o que acontece? Na Itália, né? O único lápis fora da Itália é o napolitano, que nós, né? Então, nós não. Eles lá. Nápoles para inteira, a cidade inteira para. Para quê? Para ver a liquefação do sangue de San Gennaro. O que acontece? San Gennaro, lá no século IV, foi um bispo, o bispo de Nápoles, só que era um bispo guerreiro, né? Ele era general, então ele defendeu a cidade de Nápoles de várias invasões, várias. Né? Numa dessas ele morreu. As pessoas, as pessoas lá da cidade de Nápoles que faziam parte da igreja e tal, recolheram todo o sangue dele. Não me pergunte como eles fizeram isso, porque eu não quero nem saber. Mas eles recolheram todo o sangue dele. Recolheram aquele sangue e colocaram dentro de uma ânfora. O que acontece? Todos os dias de San Gennaro, todos os anos, desde aquela época, boa tarde, olha aí, rapaz. Falei nesse tanto de vocês. Rapaz, tem um casal tão bonito que vem de vez em quando pra cá, que eu fico tão feliz. Pois é. Ei, Tiago, faz favor, cara. Afasta só aí um pouquinho. Aí a Dina vem bem pra cá assim, Dina. Agora eu quero saber quem... Relaxa, tira os brincos, vai dar tudo certo. Então, o que acontece? No dia de San Gennaro, o sangue que está coagulado, ou seja, que é pó, vira líquido de novo. Aos olhos de todos. Aos olhos de todos. Isso desde o século IV. É interessante, por quê? Porque é o seguinte, por 3 vezes o sangue não coagulou, ou o sangue não se liquefez. 3 ocasiões. Nessas 3 ocasiões, Nápoles foi completamente arrasada. Seja por fenômenos naturais, seja por invasores. 3 vezes. 3. Quando, não é que, assim, entenda, quando aconteceu, tanto é que a cidade para, gente, ó, o que é que eles fazem? Eles vão para a catedral de Nápoles, chegam lá na catedral de Nápoles, o bispo, aí eu desliguei, mas liguei de novo, o bispo pega a ânfora que está lá, o sangue, tá? Ele começa a rodar assim, ó, começa a rodar, ele começa a borbulhar lá dentro e é um pozinho, você nota o pó caindo para um lado e para o outro, ele começa a borbulhar lá dentro e ele vira sangue liquefeito. E aí o povo fica, depois que... aí faz festa e tal. Ele faz a procissão na cidade inteira. Vocês imaginam que é uma cidade inteira parada e vendo a procissão do sangue de São Januário passando. Ô, meu amor, muito obrigado, viu? Só você para lembrar do papai. Porque Santo Agostinho responde, São Tomás de Aquino responde isso daí. Porque para quem crê, não precisa prova. Mas para quem não quer crer, meu amigo, não interessa qual é a prova que você tenha. São Paulo fala disso aí. Por quê? Porque as coisas do Espírito, só quem é do Espírito que reconhece. Quem é da carne, não. Entendeu? É por isso que eles não creem. É por isso que é difícil, o coração fechado. É por isso que quando eu estive na igreja protestante... As pessoas que não sabem que eu fui protestante, estou dizendo agora para vocês, fui protestante. Ninguém é perfeito. Cheguei lá na igreja protestante, e aí eu me deparei com aquela cartilha anticatólica. Né? Católico é idólatra, católico adora imagem, católico isso, católico aquilo. Quando eu fui questionar, ninguém me respondeu. Simplesmente as pessoas decoram aquele troço lá, saem repetindo que nem papagaio de pirata, e fica por isso mesmo. Quando eu fui ler... Por quê? Porque nesses lugares você não pode ter a sua inteligência. Você tem que pensar do jeito que eles mandam. Tô mentindo, rapazinho? Tô não. Tá vendo o Júnior aqui, para quem não sabe, é ex-calvinista. Né? O Davi aqui. Davi é de onde? Qual é a sua congregação? Católico. Sua congregação é católico, meu amigo. Ah, mas não perguntei que se era. A gente tem batista, eu fui batista, o Júnior aqui foi calvinista, o Marcos, cadê o Marcos aqui foi de quê, meu filho? Congregação Cristã do Brasil, o Daniel aqui foi Assembleia de Deus, né? Pentecostal que quebrava imagem. Iconoclasta. Para quem não sabe, movimento iconoclasta, que destruiu as imagens, enfim. Vamos para Garabandal. Finalmente, né? Vamos para Garabandal. Garabandal é uma cidade na Espanha, tá? Onde veio... Deixa ninguém sentar aqui não, na minha água.
Cuidado, meu amor, cuidado com a água do papai, tá bem aí, ó. Então, Garabandal é uma cidade da Espanha, onde em 1961, o que a igreja teve em 1962? Quem é que sabe? 1962, a convocação pelo Papa João XXIII para o Concílio Vaticano II. Em 1961, Nossa Senhora aparece em Garabandal. Detalhe, a aparição de Garabandal é uma aparição reconhecida e aprovada pela igreja, certinho? Quando eu fui ver essa aparição, eu fiquei meio perplexo, assim. Por quê? Porque essa aparição foi feita a quatro crianças, né? 4 jovenzinhos, vamos dizer assim. 4 crianças, foram 4 meninas, né? Eu só lembro de 3. Não lembro não. Vou olhar aqui. É a Jacinta, que também, assim como Fátima, né? Tinha uma Jacinta. É só tirar a água. Tu quer sentar aqui? É só tirar. É só segurar. Tu segura o copo para mim. É a Jacinta, a Contita, né? Eu vou olhar aqui. Eu vou olhar o nome delas aqui. A Marilode, né? E a outra não sei quem é não. Então, gente, o que acontece? Em 1961, Nossa Senhora aparece. Elas também tiveram a visão de São Miguel Arcanjo. Gente, esse grupo está tão vasto, né? Tão imenso. Na próxima vez, eu boto todo mundo sentado só embaixo, que é para dar uma volta pelo menos até a metade. Né? Aí eu vou... Então, eu vou glorificar de pé, né? Obrigado, viu? Sejam bem-vindos. É porque o Alessandro ali, ele acorda e diz assim, hoje eu vou para São José. Aí passa um mês, hoje eu vou para São José, aí veio. Aí a Gabi tá ali. Aí pergunta, a Gabi não veio? Gabi? Bom, eu já falei para vocês a diferença entre aparição e visão, né? Tá todo mundo sabendo. Só uma coisa que eu queria ler para vocês aqui, interessante. Como é o nome do padre, meu Deus? O padre, tá aqui, Padre Salvatore Paredia. Salvatore Paredia diz o seguinte: é preciso obter, tá? Isso aqui é importante, viu, gente? É preciso obter informação precisa sobre os fatos, sob observação e a reunião de testemunhas dos sinais de fé. Exame de mensagem sujeita no fato sobrenatural, que não deve estar contra a fé cristã. Diagnóstico médico psicológico. Meu amorzinho, por favor, para de rodar aqui, roda bem ali. Estou ficando tontinho, daqui a pouco eu caio aqui, o pessoal, galera do YouTube diz assim, vai meu Deus, passou mal o pregador. Não, estou tonto. Diagnóstico médico psicológico para garantir a saúde e a normalidade do vidente e também para descartar a possibilidade de fenômenos alucinatórios. Nível de educação do vidente, seu conhecimento da doutrina, sua vida espiritual, seu grau de comunhão eclesial, frutos espirituais como o retorno da fé dos afastados, moralidade e eclesialidade da existência, cooperação na evangelização do mundo, cultura e costume, eventuais curas milagrosas que se recebem em razão da referida revelação privada do juiz da igreja. É o seguinte, só dizer para vocês. Isso aqui são os critérios para a aprovação de uma aparição. Só dizer uma coisa para vocês aqui. Ninguém, absolutamente ninguém, é obrigado a acreditar em aparição alguma. A não ser nenhuma. Ninguém é obrigado. Só existe uma revelação que nós somos obrigados a acreditar. É a revelação das Escrituras. É a chamada revelação pública. Toda e qualquer revelação fora das Escrituras é revelação particular. Inclusive as grandes aparições. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho de Fátima aqui bem rápido, mas vamos deixar para o quarto sábado. Fátima, para quem não conhece, teve o grande milagre do sol. Eu fico impressionado, por quê? Porque estava lá na Cova da Iria, em torno de 80 mil pessoas, 60, 80 mil pessoas, que naquela época era 4 milhões do Rio de Janeiro, na proporção. Né? Então, gente, estava tendo Nossa Senhora prometeu, junta a galera que vai rolar um milagre no sol. Não, veio Portugal e
banda do sol é a metade da lua. Então o que acontece? Junta a galera todinha que vai rolar um milagre no sol. Vocês olham para o sol que vai dar certo. Aí o pessoal diz assim, olha para o sol. Então, o que acontece, gente? Choveu. Uma chuva torrencial, um pé d'água medonho caindo do céu. E os céticos que estavam lá começaram a fazer chacota, né? Cadê? O milagre não era do sol? E essa chuva aí? Tô vendo que não vai ter milagre nenhum. O milagre vai ser se o sol aparecer. Já é muita coisa. O que acontece? Do nada, a chuva cessa. A chuva corta. Sabe, né, assim, uma chuva torrencial, cortar. Fala com a sua irmã, tá certo? Se você precisar falar, fala com ela. Se for pedir dinheiro, peça a ela. Então, simplesmente cortou a chuva. E as pessoas que olhavam para os lados, isso que eu vi numa reportagem, foi um jornalista que escreveu sobre isso. Tá? Não, tem sim, tem os jornais da época. Quem quiser tá na internet, é só buscar. Então, assim, mas eu vi impresso, assim, não original, claro, né? Não estava lá. Então o que acontece? O jornalista disse que as pessoas olharam para o lado e perceberam uma coisa completamente alucinante, muito doida, que não estava nada molhado, não tinha poça d'água no chão, mas a chuva não era torrencial? Era. E onde é que estava a água? Nem as pessoas, não tinha mais ninguém molhado. Não tinha ninguém molhado, as coisas não estavam molhadas, não tinha poça de lama. De repentemente estava lá o sol, enorme. O sol, então, fez uma coisa que ninguém esperava. Fez o quê? Se aproximou da terra. Lá veio o sol. E o povo gritando e correndo. Mas vai se acabar. Lá vem o sol. Here comes the sun. Lá vem o sol. E veio. E o sol começou a fazer o quê? Se afastou e veio. Se afastou e veio. Veio para cá. Mudou para cá. Todo mundo sabe que isso é impossível. Impossível. Junta todos os cientistas do mundo e manda ele fazer o sol afastar pelo menos 1 milímetro. Se isso daí acontecer, meu amigo, pelo menos não sobra nada. O que acontece? O sol então saiu de um lado para o outro. Depois ele saiu daquele lado de lá e voltou para cá, aos olhos de 80 mil pessoas. Não era o grupo São José que estava lá olhando, não. Para dizer assim, não, isso é o coordenador de vocês, que é muito fanático, e fez vocês terem uma histeria coletiva. Vocês acreditaram, então, que isso daí era uma visão de verdade, mas não era, não. Vocês são muito doidinhos. Não, 80 mil pessoas no meio da rua. No meio da rua. Então, assim, acredita quem quer. Mesmo assim, mesmo com um milagre dessa magnitude, mesmo assim, acredita quem quer. Lá em Garabandal, Nossa Senhora apareceu para as crianças e teve uma coisa bem interessante. Foram ao todo 4 noites básicas, assim. Teve 4 principais noites. Nessas 4 principais noites, teve uma coisa bem interessante. Chamada as Noites dos Gritos. Por quê? Porque Nossa Senhora deu a conhecer para essas 4 crianças, olha a pedagogia de Nossa Senhora, pegou 4 crianças e mostrou o futuro. E o futuro não era nada legal. Nossa Senhora, quando chegou para essas crianças, disse assim, olha, eu vou mostrar para vocês o seguinte, vai acontecer uma coisa. São 3 acontecimentos, 2 próximos um do outro e um pouco mais distante. Nesses 3 acontecimentos, Deus vai fazer uma grande obra no mundo. Só não crê, só não se arrepende quem quer ir para o inferno de verdade. Certo? É impossível alguém que tenha boa vontade, boa intenção, não se converter. Impossível. Por quê? Primeiro virá um aviso. Depois virá um milagre. Segundo Nossa Senhora em Garabandal, maior que o de Fátima. Segundo Garabandal, é o maior milagre, fora, obviamente, Jesus ter morrido na cruz, o maior milagre de Jesus na terra em todos os tempos. Eu estou dizendo para vocês acreditarem nisso? Não. Não estou dizendo para ninguém acreditar, mas a igreja aprovou, eu estou aqui de papagaio da igreja, repetindo. E terceiro, o aviso, o milagre. Terceiro, o castigo. Um grande castigo sobre a terra. Por quê?
Jesus responde, porque se esses dias não fossem abreviados, não sobreviveria ninguém. Deus está fazendo isso para quê? Para abreviar os dias. Então, o aviso. Tu está bem? Graças a Deus. O aviso. Segundo a aparição, principalmente com Tita, né? O aviso se tratará do seguinte, uma experiência interior. O aviso é 100% interior. Todas as pessoas do mundo conhecerão seus próprios pecados. Conhecerão o mal que existe em si próprio. Nós fugimos de nós mesmos o tempo todo. O tempo todo nós fugimos, nós negamos quem nós somos. O tempo todo nós negamos as dúvidas que nós temos. O tempo todo nós fingimos ser quem não somos. Isso chama máscara. Isso é a coisa que a psicologia já, desde que o mundo é mundo, ele mais antigo que posição de andar para frente. Então, neste dia, neste momento, o que acontecerá em todo o mundo ao mesmo tempo, em todo o mundo ao mesmo tempo, com todas as pessoas terão um momento que ela diz que é um momento muito pequeno, porém para as pessoas parece enorme, como se nós estivéssemos pegando fogo, só que sem fogo. Como se a nossa alma queimasse, só que não se consumisse, como a sarça. Então, o que acontece? Nós veremos a nós mesmos como Deus nos vê. Algum de vocês já parou para pensar o que significa ter tal visão? É aterrorizante. Nossa Senhora, Santa Faustina teve essa experiência. Ela viu, ela mesma, a alma dela. Santa Margarida da Coque, exatamente. Também. Ela viu a alma dela como Deus a vê. E ela disse que ficou impressionada como as pequenas faltas fazem tanta diferença para Deus. Tanta diferença. Ela não diz que é passivo de condenação. Não está dizendo aqui, não está indo contra a doutrina católica, dizendo que o pecado venial condena. Não é isso que ela está dizendo. Mas ela diz que faz diferença. Pecado faz diferença para Deus. Né? Deus não finge que você não pecou. Deus não finge quando eu peco. Então, esse é o aviso. Pouco tempo depois virá o milagre. O milagre, elas não disseram exatamente o que é o milagre. Muita especulação existe. É por isso que eu peço muito cuidado a vocês, né? Quando a gente estiver lendo essas coisas assim, tá? Interessante também, existe um padre, que eu vi agora aqui, é muita informação. Esse padre, ele foi a única pessoa que viu o milagre, o que é o milagre. Esse padre morreu. E ele disse, ele morreu. Pronto. Diz aqui assim, é o padre Luiz, eu não sei dizer esse nome dele não, Andreu. Destacou-se pelo fato de ter sido o único sacerdote que viu, a única pessoa, lógico, fora as videntes, né? O único sacerdote que viu o futuro grande milagre que um dia ocorrerá em Garabandal, naquele dia 8 de agosto de 1961. Naquele dia ele foi capaz de ver de antemão, pela intervenção da Virgem do Céu e do Céu, que nem as visionárias, está aqui, está certo. O que nem as visionárias, nem ninguém ainda tinham visto a respeito do grande milagre. Depois dessa contemplação, na manhã do dia 9 de agosto de 1961, ele faleceu e foi para o céu com alegria. Ou seja, o padre viu o milagre e morreu. Uma das suas frases, pouco tempo antes de morrer, foi: hoje é o dia mais feliz da minha vida. Aí ele diz assim, olha só o que ele diz. Um simples sacerdote jesuíta foi escolhido pelo céu para ver o grande milagre. Está falando dele mesmo, né? Ele é o padre jesuíta. Para ver o grande milagre. Não os videntes, não um fiel, não uma irmã consagrada, não um bispo, não um cardeal, não um teólogo, não um sacerdote de uma outra ordem, ou mesmo um incrédulo. Não, foi simplesmente um padre jesuíta.
Aí perguntaram, o que a Virgem Maria quer, afinal, de um sacerdote? A resposta de Contita, né? Contita é uma das videntes, em 1967, ela diz assim, quer o que do sacerdote? Sua própria santificação. Veja se vocês conseguem identificar isso daqui na doutrina católica. Veja se vocês conseguem identificar isso aqui em São João Maria Vianney, por exemplo. O que Nossa Senhora quer? A sua própria santificação, a santificação do padre, né? Sua própria santificação, cumprindo seus votos pelo amor de Deus. Levando muitas almas pelo exemplo e pela oração, para ser santificado por amor pelas almas em Cristo. Que fique em silêncio com Deus e que fale com Ele constantemente. Que reze, né? Que medite com frequência sobre a paixão de Jesus. Falar de Maria, que é o caminho mais seguro para nos conduzir a Cristo. A mesma coisa que diz São Luís, né? Falar e fazer pessoas acreditarem que, se há um céu, existe também um inferno. Oh. É o jesuíta falando isso aqui. Inaciano. O que mais agrada a Deus? A humildade. O que mais desagrada a Deus? O pecado do orgulho. O Papa, aí ele diz... Aqui quem escreveu esse texto, né? Não é mais o padre. O Papa verá o milagre de onde quer que ele esteja. Não, isso aqui é o cara, tá certo. Ele disse que o Papa verá o milagre, o Papa. Qual é o Papa? Ele não sabe, mas ele diz, o Papa verá o milagre. 3 papas depois o fim dos tempos. Mas aí ele vai contar aqui. Isso é em 1961. Certo? Em 1961, nós tivemos 4 papas depois disso aí já. Nós estamos no 4º papa. Porém, se a gente olhar João Paulo I, foram 33 dias só. Certo? João Paulo I fez nada. Em 33 dias morreu. Então, coitado de nós que ficamos, né? Coitado de nós que vamos ter que passar para o Vale de Lágrimas. Então, aqui é uma conjectura dele. Não é o Paulo que está dizendo, não é a igreja que está dizendo. É uma conjectura dele. Aí ele diz assim... Por isso a contagem pelo fato de João Paulo I ter passado só 33 dias, a contagem é Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Isso é uma conjectura dele. Segundo ele, o Papa, passariam 3 papas e o próximo seria o Papa que veria o milagre. Segundo esse padre que morreu em 1961. Certo? E é interessante porque o Papa Francisco é jesuíta, né? O que deixa a gente mais coisado ainda, né? O Papa Francisco é jesuíta. O padre lá era jesuíta também. Sabe o que é o que deixa mais pegado ainda? Que foi o primeiro Papa jesuíta. Pois é, o primeiro Papa jesuíta. Aí, beleza, deixa eu passar aqui. E tal. Vou passar isso aqui. Eu vou passar aqui para frente aqui só para a gente ver o seguinte. Tem uma coisa que eu quero falar de Garabandal que é muito importante. Bom, em conversa com Sanches Ventura, levanta a ponta do véu, né? E que encobre a natureza do milagre. Aí ela diz aqui a Contita: aparecerá no céu um sinal tão característico e espetacular que ninguém poderá negar a realidade do prodígio. Este sinal que ela diz é uma cruz que aparecerá no céu. É justamente o que diz Santa Faustina no diário. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. Jesus diz, antes que eu venha... Presta atenção, gente. Vamos lá, depois tu lê essas cartinhas de amor, minha filha. Termine isso aí logo. Antes que eu venha como justo juiz... Estou vindo como rei da misericórdia. Vou fazer um grande milagre para que ninguém tenha dúvida. No céu, de todos os lugares do mundo, e não interessa se está de dia, se está de noite, verá-se uma cruz, uma grande cruz que cruzará o céu. E na ponta de cada uma dessa cruz, em cada ponta dessa cruz, na verdade, sairão feixes de luz que iluminarão o mundo. Está lá no Diário de Santa Faustina. Aí isso aqui foi muito antes de Garabandal, tá? Santa Faustina foi no começo do século XX. Isso daqui já está do meio para o fim. Aí ele diz assim, durará uns 11 minutos e acontecerá às 8:30 da noite.
hora em que o anjo apareceu pela primeira vez, porque ela teve uma visão de São Miguel Arcanjo, né? Dele ficará uma marca, um sinal visível permanente nos pinheiros, que provará não ter sido feito por mãos humanas. Estará à disposição de todos os tomés, botou entre aspas aqui, né? De todos os incrédulos, que ainda precisam ver para crer. Será semelhante a uma coluna feita com substância desconhecida, visível, mas não palpável. Poderá ser fotografado, filmado, televisionado. Isso é a coisa, a modernidade é linda, né? Isso aqui é Conchita, uma das videntes. Né? Aí ela disse assim, mas vocês imaginam um milagre desse acontecendo, né? Transmitindo na CNN? Não, na Globo vai estar passando malhação. Aí diz assim, ver-se-á que não é coisa desse mundo, poderá presenciá-lo todos os que estiverem no povoado, aqui ele está falando de Garabandal, né? Nos arredores, os doentes que se encontrarem na vila serão curados. Terá lugar numa quinta-feira, coincidindo com a festa de um jovem mártir da Eucaristia. Deu a dica. Trata-se, como se vê, de um fenômeno de dimensões planetárias, o maior milagre realizado por Jesus Cristo em favor da humanidade, lógico, depois da morte da cruz. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo, encontramos prodígios de tal magnitude. Se bem que Jesus também falou, né? Que se você crer, você fará milagres, fará obras e coisas muito maiores que as minhas, né? Aí ele diz assim, nem no tempo e nem no espaço. Será um daqueles sinais anunciados pelo profeta Joel para os tempos finais. Realizarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. E confirmado por Pedro diante do cenáculo. Tá. Bom, ela disse que comunicou ao Papa Paulo VI, falou ao cardeal Ottaviani, também, então, que era na época o prefeito de Santo Ofício, né? Cardeal Ottaviani que não brinca em serviço. Aí diz assim, o milagre ocorrerá menos de um ano depois do aviso. Primeiro vem o aviso, depois vem o milagre. 8 dias antes, Conchita começará a divulgar a data. Com toda a probabilidade, para quem não sabe, ela está viva, viu, hoje? Ela está viva. Ela tem 60 e poucos anos, é uma garotinha, uma jovem. E aqui ela está falando numa entrevista, né? Ela diz assim, à meia-noite avisarei a rádio, a televisão e a todas as pessoas que no mundo inteiro se sintam capazes de ajudar e divulgar a notícia rapidamente. Ela esqueceu do Facebook aqui, mas é porque não tinha. Agora vai ser mais fácil ainda. Não tenho qualquer receio a esse respeito. Sei que se a Virgem te quis ali estarás. A Virgem não mente jamais. Ela disse, dei-te tudo o que precisavas, dei-te tudo o que podias desejar. Tudo está preparado para chegar ao fim da mensagem. Beleza, e a gente vai ter um castigo. Esse castigo é o seguinte, gente, ele não é o fim, tá? Muitas pessoas acham, aí só uma especulaçãozinha aqui básica, muitas pessoas acham que o grande sinal mesmo, aqui, gente, nem eu acredito. Eu não acredito, sinceramente. Agora, quem quiser acreditar, está livre. Não é que eu não acredito porque está errado. Não, é porque eu não acredito mesmo. Só obrigado. Eles disseram o seguinte, as pessoas que dizem, que interpretam essas coisas aqui, disseram o seguinte, olha o que vai ser. Vai ser um bicho, meu amigo, vai ser um... Se for isso aqui, eu vou dizer, na hora que eu, pelo menos, sonhar que tem um negócio desse aqui, eu me visto de saco, vou morar na rua para fazer penitência o resto da vida. Deus, segundo eles, né? Quem estiver assistindo no YouTube aí, quando tiver no YouTube, porque não está ainda, né? Estamos gravando agora, né? Quem estiver assistindo, eu vou logo dizer, não sou eu que estou falando, não embaso isso aqui, digo logo, eu não acredito. Porém, eu não descarto também. Eles disseram que Deus vai parar um asteroide no ar, em colisão com a Terra. Eles dizem isso. Se é mesmo, eu não sei. Só não estou dizendo que estou dizendo... Oi. Eu tinha visto um vídeo no YouTube que tem falando sobre o Master Plan e o AA
1025, que tem a ver sobre isso, aí tem a grande tribulação, que é uma conspiração católica, né, de um grupo católico, né, protestante. Vou dizer que é o São José. Pronto, aí eles também falam sobre isso, falam sobre a renúncia do Papa, de alguns beatos da Idade Média, que falaram sobre a saída de um Papa, aí também falam sobre esse grande sinal, que Deus pararia, um grande sinal que todos poderiam ver. Aí É interessante, sabe por quê? Porque esse lance do Papa, o cara fez uma conjectura que tem lógica. Ele disse assim, eu não sou vidente, não estou prevendo nada, mas eu estou fazendo aqui uma junção de pensamento. Por quê? Porque elas disseram o seguinte, que o aviso aconteceria num período de expiação. Um período de expiação. Calma, vamos chegar lá. Primeiro, período de expiação. Segundo, aconteceria ao mesmo tempo com algo raro na igreja. Raro. Hã? O que acontece? Raro. Aí ela diz assim, como tão raro quanto a proclamação de um dogma. O que acontece, o que pode acontecer que seja raro? Vamos fazer uma conjectura aqui de pensamento. Pode acontecer que seja raro. Um concílio? Não é tão raro assim. E outra, estava no ambiente do concílio quando ela teve essa aparição. No ambiente que eu digo assim, ali, né? No tempo do concílio. Segundo, uma sucessão papal, aí é que não é raro mesmo. Um ato de violência contra o Papa, porque aí algumas pessoas dizem, não, mas isso aí foi o que aconteceu lá com João Paulo II. O que é tão raro, mas que não é absurdo, como ela diz? É raro, mas não é também esses negócios que nunca acontecem, não. Aconteceu 6 vezes só em 2000 anos. Não. É raro a renúncia de um Papa. Da violência? Não, é isso que eu estou dizendo. Não é raro. Por exemplo, no século X, 6 papas foram assassinados dentro do Vaticano por pessoas da igreja. No século X, chamado século de chumbo. Né? Então, a renúncia de um Papa é raro. Agora, ter 2 papas, entendo o que eu estou dizendo com 2 papas. Eu não estou dizendo que tem 2 papas legislando lá, não. Eu não estou dizendo que tem 2 chefes na igreja, não. Antes que galera vendo no YouTube vai me xingar. Por isso que eu tiro logo os comentários lá, que é para o povo não ver, encher meu saco. Eu não estou dizendo isso, mas nós temos ou não temos 2 papas no mundo hoje? Temos. Um é emérito. Ou não, gente? Alguém me prova o contrário aí? Não. Então, é raro ou não é raro isso? Aconteceu, por exemplo, de um papa, que eu não vou lembrar o nome aqui, claro. Sou péssimo com nomes. Não, foi no Papa Celestino, que inclusive Bento XVI, antes de fazer a proclamação que ia renunciar, ele foi até o túmulo, né? Deixou o palio dele. E nós não percebemos isso, está debaixo do nosso nariz. O que acontece? Teve um Papa que renunciou o papado para casar. Chegou lá, casou, não gostou da sogra, eu acho. Renunciou ao casamento e quis virar Papa de novo. Aí o que acontece? Nessa época, nós tivemos 3 pessoas dizendo que era Papa. Por quê? Porque nós tivemos um Papa que era ariano, que dizia que era Papa. Nós tivemos o Papa legítimo, que foi o que assumiu, e o Papa que deixou o papado e depois queria voltar. E disse, eu sou o Papa. Ou seja, um antipapa. Então nós tivemos 3 papas. Desses 3, só um era legítimo. Hoje é diferente. Os 2 papas são, de certa forma, legítimos. Um é emérito. Estão lá no Vaticano. Né? Estão os 2 lá. Isso é algo raríssimo. Ok, o período de expiação, no dia 28 de fevereiro, quando ele fez aquela proclamação, era quaresma. Vocês entendem? Tem sentido? Tem. É mesmo verdade? Não sei. Pode não ser aquela quaresma. Pode ser a próxima quaresma. Não sei. Tá? E virar o castigo. Só que tem algo na aparição de Garabandal, que eu vou
finalizar agora, que eu quero que vocês... Depois eu posso disponibilizar o arquivo para vocês lerem com mais... Tem um site, né? mensagemgarabandal.com, .com.br, uma coisa assim. Mas tem algo muito interessante. Tem um frei que fez uma entrevista com a Mari Lodge. O frei disse uma coisa bem interessante. Gente, eu não vou falar do castigo não, porque eu não quero ficar gerando sensacionalismo aqui, nem metendo medo de graça em ninguém. Mas ela disse que é um negócio bem feio. Bem feio. Inclusive, quando elas viram, elas gritavam, né? A noite dos gritos era disso. Quando elas viram o castigo, elas gritavam e choravam e berravam. As pessoas têm que sofrer assim, as pessoas têm que sofrer assim. Não tem. Deus disse para elas, inclusive Nossa Senhora falou, ó, se vocês se converterem, se o mundo se converter, depois do aviso, depois do milagre, não precisa ter o castigo não. Quem é que vai se converter? Acho difícil. Mas tem uma coisa que é muito própria do nosso tempo, que eu quero ler para vocês. É um negócio meio bem interessante. Está aqui, Mari Lodge. Vamos lá, está aqui. É o seguinte, segundo... Pronto, Frei Benac, o nome do Frei. Frei Benac. O Frei Benac diz o seguinte, numa entrevista aqui com ela, né? Ele diz assim, olha só aqui, o que o texto diz, conforme Garabandal, o comunismo será novamente uma força com uma tentativa final de domínio mundial. Em 29 de setembro de 1978, o Frei Francis Benac, sacerdote jesuíta, porque tanto jesuíta em torno dessa aparição, né? Entrevistou Mari Lodge em sua casa em Massachusetts. Aqui estão algumas das perguntas. Ele pergunta assim, a Virgem falou do comunismo? Muita atenção para isso. Nossa Senhora falou muitas vezes sobre o comunismo. Eu não me lembro quantas vezes, mas ela disse que seria um tempo em que pareceria que o comunismo envolveria o mundo inteiro. Eu penso que foi quando ela nos disse que os sacerdotes... Olha o que ela diz, gente. Isso aqui, 1978. Eu penso que já estava na reforma litúrgica, truando no mundo, os bispos lá da Holanda botando para a negada comungar na mão, né, receber na mão, né? Porque comungar na mão é impossível, né? Que você come com a mão. Os franceses, os canadenses, né? Prestes ali os canadenses já rejeitando a Humane Vitae, enfim. Aí ele disse assim, ela não disse, não, é mais em cima aqui. Eu penso que foi quando ela nos disse que os sacerdotes teriam dificuldade de celebrar missas e falar sobre Deus e as coisas divinas. Aí ele pergunta assim, Nossa Senhora falou de pessoas sendo levadas à morte? Aí ela responde, o que Nossa Senhora disse foi que os sacerdotes teriam que se esconder, mas eu não vi se eles seriam mortos ou não. Eu não disse exatamente ela não disse exatamente se seriam mortos, mas eu estou certo que eles seriam martirizados. Isso aqui, para quem não sabe, ano passado, padre Paulo Ricardo passou por aquela tribulação medonha, próprios padres, bispo, chamando ele para ele se explicar sobre a verdade que ele falou na missa. Isso é impressionante, né? Aí diz assim, sua mãe me disse que uma noite você estava no andar de cima com seu pai e que você chorou por 1 hora. Depois seu pai disse a ela, eu vi algo muito tocante. Loli estava chorando o tempo todo, enquanto dizia, as pessoas irão sofrer assim? As pessoas devem sofrer dessa forma? Como me faz sofrer? Ela dizia. Você se lembra do que disse nesse momento? Aí ela responde, era relacionado ao comunismo e o que estava para acontecer à igreja e às pessoas, porque todas essas coisas eram repercussão entre as pessoas. Quando a igreja sofrer a confusão, vejam bem, isso aqui é o conteúdo da aparição. Quando a igreja sofrer a confusão,
as pessoas vão sofrer também. Alguns padres que são comunistas irão criar tal confusão que as pessoas já não saberão o que é certo e errado. Vocês estão vendo como isso é sério? Este último depoimento de Mary Lawley deveria nos causar admiração. Parece que pouca consideração tem sido dada à possibilidade de que uma força do mal tenha deliberadamente se filtrado na igreja com a intenção de destruí-la. Outro dia eu estava falando com Harry Daly, isso aqui é o cara da entrevista, né? Autor do Milagre de Garabandal, um livro que tem. Aí ele disse assim, ele passou, amigo de um cara aí, não sei dizer esse nome também não. Ele passou 15 anos nas prisões soviéticas e nos campos de trabalho da Sibéria. Quem conhece os campos de trabalho, naqueles campos de trabalho forçado na Sibéria, os gulags, né, da Sibéria, onde muitos bispos ortodoxos foram levados para morrer lá. Muitos padres, muitos bispos, muitos cardeais, muitos religiosos foram morrer lá. Por exemplo. Vários patriarcas ortodoxos, né, morreram lá nos campos de trabalho. Aí diz assim, e viveu para dizer em seu livro, Com Deus na Rússia. Harry visitou o frei Sidjek, que crê em Garabandal pelo jeito, né? E em uma de suas visitas, o frei explicou como os comunistas tentaram recrutá-lo, prometendo a ele todos os tipos de benefícios para se ele trabalhasse como agentes deles na igreja. Quem duvida que pode? Não, que tem. Ninguém. Eu não duvido. Quão extenso será aí? Que áreas geográficas irão viver essa perseguição comunista? Algumas referências foram feitas especificamente à Espanha. Em 23 de fevereiro de 1943, a irmã Lúcia, de Fátima, né, que passou 21 anos na Espanha, em Tui e Pontevedra, enviou um documento ao bispo Antônio Garcia, onde se lê, se os bispos da Espanha ouvirem os desejos já manifestos de Nosso Senhor, por Nosso Senhor, e começarem uma verdadeira reforma das pessoas e do clero, então tudo irá bem. Senão, ela, a Rússia, irá novamente ser o inimigo pelo qual Deus irá punir novamente. Quem é que está na confusão todinha da Síria? Não, mas a Rússia começou, né? A Rússia começou. Aí a Conchita disse que o comunismo irá retornar à Espanha, mas ela disse que irá sofrer menos do que outras áreas da Europa, por causa da perseguição que já suportou durante a Guerra Civil Espanhola, de 36 a 39, onde 13 bispos e mais de 7.000 padres e religiosos foram enviados à morte. Aí a Conchita diz assim, eu estou terminando, tá? Vai dar certo. Conchita diz assim, nós perguntamos à Virgem o que era este sofrimento e ela nos disse que era o comunismo. A perseguição seria apenas na Europa? Perguntada sobre isso, Lawley respondeu que o modo com que ela viu, pensou que seria mais do que isso. A tia da Conchita, Antônia, afirmou ter ouvido as videntes dizer em êxtase que, se nós não mudarmos nossos modos, a Rússia irá tomar posse do mundo inteiro. Se esse for o caso, então a perseguição será em toda parte, além dos confins da Europa. Então, estar no Brasil não quer dizer nada. Como é? Onde foi? Não vi. Na Rússia? O G20 terminou na Rússia. Eles estavam combinando como é que ia fazer para terminar de detonar. O Brasil está onde, está dizendo? O Brasil está a favor da Rússia? Lógico. Eu fico me perguntando o que é que o Brasil quer se meter num negócio desse, meu Deus. Bom, gente, é isso. A aparição de Garabandal, 1961, tá? Começou ali em 1961. É uma aparição aprovada pela igreja. Vocês viram a quantidade de critérios para a gente fazer uma aparição. No próximo sábado, nós falaremos aqui da aparição de Lourdes e Bom Sucesso. Hoje.
Ah, sim. Tá certo. Ah, sim, tu tá falando de Guadalupe, né? Nossa Senhora de Guadalupe, o que acontece? Eu não vou falar de Nossa Senhora de Guadalupe porque não está dentro do contexto dessas aparições mais recentes. Mas falando de Guadalupe, então, quando o índio derrubou então as rosas no chão, estava a imagem impressa, que é aquela imagem que está até hoje. Detalhe, aquele tecido, ele duraria, no máximo, um tecido de ótima qualidade, feito daquela raiz, ele duraria 30 anos. Já está lá desde 1500 e pouco. Está lá, exposto. Teve uma vez que uma pessoa, um homem, entrou na basílica e colocou próximo ao altar uma bomba. E essa bomba explodiu e destruiu tudo que estava em volta ao altar, menos a imagem. E a imagem ainda não estava na esquife de vidro. Tem um quadrado de vidro lá, prova de bala, tá? De vidro à prova de bala, que ela se encontra hoje. Mas na época não estava não. Na época era exposta. Então ele botou aquela bombazinha lá e saiu. A bomba explodiu, tudo se acabou, menos a imagem. Oi. Quê? Pronto, o que acontece? Agora no século XX, cientistas da NASA começaram a observar essa imagem. Tem umas coisas muito curiosas, muito interessantes nessa imagem. Primeira coisa, ele pegou um pedaço do tecido e eles verificaram uma coisa muito interessante. A imagem de perto não tem formato. Entende? De perto você não consegue, não é muito inteligível, ou seja, você não consegue perceber muito bem. Você tem que se afastar para ver o formato dela. E segunda coisa, fizeram uma análise química da tinta. A tinta não tem... Eu quero que os ateus pasmem com isso. Ateus e qualquer um que seja antes. A tinta, segundo o cientista, a tinta não tem procedência. Nem animal, nem vegetal e nem sintética. Veio de onde, amigo? Aí os loucão vão dizer o quê? Do espaço. Foram aliens. Os aliens vieram pintaram a imagem. Era os alienígenas da antiguidade, né? Porque se o pessoal diz que Jesus passou os 30 anos que ele passou no espaço aprendendo as coisas com os ET. Então, primeira coisa, a tinta não tem procedência deste mundo. Isso só já basta, mas não é só isso. Eles fizeram uma análise, eles pegaram como é o nome daquele bicho? Microscópio, né? Eu só quero dizer binóculo. Pegaram o microscópio e botaram no zóio da imagem e notaram duas coisas avassaladoras. A primeira, os olhos e a pupila têm propriedades de olho humano. Tem profundidade, tem na íris, tem não sei o que lá que eles dizem que tem na íris dela. Ou seja, é um olho humano. É um olho humano, numa imagem. Outra coisa que eles notaram, mais aterrorizante ainda. Teve um cara que, meu amigo, eu vou dizer, esse cara, eu não sei como é que ele viu esse negócio não. Pelo amor de Deus, pai. Ele notou que tinham pessoas no olho. Você sabe quando você olha, você chega bem perto do olho da pessoa, assim, você vê o reflexo do que ela está vendo? O que acontece? Naquele momento, as pessoas que estavam diante do índio ficaram gravadas no olho de Nossa Senhora, da imagem. Tinha não só o bispo, como tinha um sacristão e tinha uma escrava. E tinha um outro índio, fora o Juan Diego. Está lá no olho. Quando ele amplia, que ele faz o contorno, você fica assim, ó. Hã? Vocês estão entendendo, gente? Isso é a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Olha,
O sudário de Turim está lá até hoje. O último rapaz que fez o estudo, porque ele é da Idade Média. Aí chegou um russo ateu e disse, não é. Vocês verificaram o carbono 14 de uma crosta de bactéria que se formou. E essas bactérias são da Idade Média. Mas o sudário mesmo não é. O sudário é da época de Jesus. Ateu. E ele conclui dizendo assim, continuo ateu, mas no mínimo sou cristão. Ele disse isso. Ele disse isso. Oi. O fato dessas aparições, a grande maioria dessas aparições, aparecerem para crianças, tem alguma coisa a ver especial? Porque, se eu não me engano, das aparições que tu vai passar no curso, só a de Bom Sucesso e a de Akita que apareceram para religiosas, adultas, né? As outras tudo para crianças. Tem alguma cor especial, algo que tu possa... Algumas talvez sim, porque assim, na verdade, muitas aparições foram para religiosas, né? Para religiosas. O fato de ser para crianças, porque, por exemplo, as aparições de Medjugorje, que aqui eu não vou falar de Medjugorje, por quê? Porque a igreja não aprovou Medjugorje ainda. Estão em estudo. No ano de 2010 foi entregado um relatório positivo, é preciso que diga-se, positivo, na mão do Bento XVI. Está até hoje lá com o Papa Francisco, que eu acho que ele nem leu. Deve estar lá. Ele não fez nem a consagração da Rússia ainda, mano, que ainda está na aparição mais atrás, quanto mais, né, ler de Medjugorje, que ainda está acontecendo agora. Se vocês forem no YouTube, vão no YouTube e pesquisem assim, ó, Milagre Medjugorje. Vocês vão ver o sol piscando. Tá lá no YouTube, viu? Quem quiser ver. O sol piscando. Pois é castigo para todo lado, acho que é pouco. Então, gente, Lourdes, a gente vai falar de Lourdes sábado que vem. Tá certo? Sábado que vem é Lourdes e Bom Sucesso. Bom Sucesso é uma aparição pouco conhecida, mas que fala bastante sobre acontecimentos do século XX. Gente! Dá tempo de fazer uma repescagemzinha básica de Akita, não, no próximo? Bem... Olha, é o seguinte, vamos ter 2 aparições no sábado que vem. Acho muito difícil falar de Akita. Vamos tentar falar de Akita alguma coisa. Então, Bom Sucesso sábado que vem e Lourdes. Gente, Lourdes, tem um rapaz, que agora ele morreu, né? Alemão. A Adriana deve conhecer, porque inclusive ele passou no Fantástico, foi a Nicélia, a prima dela, que me mostrou. Um alemão que era protestante, anticatólico. Ele não era só protestante, ele era anticatólico. Ele era daqueles, igual o doutor Maurício, que é dentista, que disse que se o cara fosse católico, ele não atendia. Deixava o sujeito com dor de dente. Ele dizia, olha, se for... Ele perguntou, você tem religião? Tem, sou católico. Eu não atendo não, vá para outro dentista. Mas eu tô com dor de dente. Pois vá do mesmo jeito. O que acontece? Ele teve uma doença muito séria. Não sei se você viu isso lá. Pronto, ele teve uma doença muito séria. Pensou uma doença séria? Foi a dele. Então, o que acontece? Ele foi lá em Lourdes. E ele tomou da água da fonte de Lourdes. Aquela fonte, eu vou falar mais domingo que vem, sábado que vem, mas aquela fonte que não existia fonte nenhuma ali. Nossa Senhora apareceu, brotou a água, apareceu uma fonte que está até hoje lá. Ele tomou da água daquela fonte e ficou curado. Acabou-se. O que foi que ele fez? Ele então virou católico. Se converteu. Está lá até hoje, hein? Quem puder, vá em Lourdes. Vá em Lourdes, quem puder. Tá? Quem puder, quem tiver dinheiro, bala na agulha, vá em Lourdes. Quem não tiver, parcela. E quem tiver sobrando, paga para alguém que não tem. Não. Ela vai para Guadalupe. Essa água é em Lourdes. Atualizando, o padre lá da minha paróquia disse que esse tour, né, que é aquela da Obra de Maria, está custando mais ou menos $5.000. $5.000 eu vou... só pichincha. Claro, porque você... o problema é que quando você chega lá em Miami, você não fica só nisso, né? Ó, gente, é o seguinte, no terceiro sábado nós vamos ver La Salette. La Salette. Até hoje eu estou querendo saber como é que a igreja aprovou, porque ela fala
tão enfaticamente, né, de bispos e sacerdotes que eu não sei, né? Mas é porque é Deus mesmo, né, gente? Deus é quem quer, e quando Deus quer, não tem quem empate. Fala, do anticristo. Nossa Senhora apareceu na Nossa Celeste, que Nossa Senhora aparece chorando, né? Olha assim para a criança, está lá Nossa Senhora assim, chorando lá, e está Nossa Senhora com a cabeça baixa, sentado numa pedra, chorando. E no último sábado nós vamos falar, no último sábado não menos importante, nós vamos falar das aparições de Fátima. Qual é o terceiro segredo de Fátima? Já foi revelado? Não foi revelado? E aí? São 3 mesmo? Ou é muitos outros? Então, ok? Nós vamos ter esses 4 sábados aí. Divulguem essas palestras que a gente tem dado aqui, tá certo? Divulguem, que é muito legal que as pessoas conheçam. E a gente vai estar, obviamente, colocando no YouTube aí, para quem não pôde vir hoje e para quem mora em outros lugares, né? Graças a Deus. Eu quero só dizer para vocês que a pessoa que viu aquela palestra sobre a confissão, é uma pessoa que teve uma pessoa que inclusive testemunhou no grupo lá no São José no Facebook, e essa pessoa me conheceu num dia. Nesse dia eu falei do mesmo conteúdo da palestra, mostrei o vídeo, e essa pessoa então confessou. Desde 2001 que ela não confessava, e ela foi correndo atrás da salvação da alma dela. Glória a Deus por isso. Né? A Ana, eu não sei dizer o nome dela não, é muita consoante e pouca vogal, aí fica difícil, né? Mas assim, glória a Deus por isso, glória a Deus porque as pessoas estão despertando para cuidar mais da própria alma. Teve? Não acredito. Quem foi? Ah, não acredito. Confissão. A Rafaela é uma menina, gente, eu tenho que falar dessa Rafaela aí. Gente, é uma menina lá da Paraíba, esqueci o nome da cidade dela, claro que eu esqueci. Ela é lá da Paraíba, e ela, qual é a igreja dela, Daniel? Tanto faz. Ela é de uma igreja protestante lá na Paraíba. Ela começou a conversar comigo e disse assim, olha, eu sou evangélica, né? Mas eu gosto muito de ver assim, vocês conversando, né? Eu acho muito legal. Comentou num post. Aí eu fui conversar com ela e ela disse assim, é porque tem umas coisas na igreja que eu não concordo. Aí eu disse assim, você não concorda porque você tem alguma coisa para rebater, ou você não concorda porque alguém disse que está errado e você não foi atrás? Aí ela disse, realmente pode ser que eu nem entenda. Aí eu disse, pois é mais provável que você não entenda. Me dê um dia e você sai da minha frente católica. Eu disse para ela, morrendo de medo. Eu disse para ela, morrendo de medo. Eu disse, me dê um dia. Aí o que acontece? Beleza, eu conversei com ela uma tarde, praticamente toda, mostrando para ela quais são suas dúvidas. Ela disse, não, eu tenho dúvida nisso. Aí eu saí de uma por uma. Aí ela, eu tenho que sair, não sei o que. Ela mora com a avó dela e tal. Teve que sair, beleza. Quando foi nessa semana, ela tinha dito para mim que tinha entrado num grupo de renovação carismática lá na Paraíba. Né? Que ainda tinha algumas dúvidas. O que tem a ver o São José com essa criatura na Paraíba, né? É porque, graças a Deus, Deus percorre quilômetros e quilômetros. Né? Graças a Deus. Né? Mas o Davi não está questionando, não. O que o Davi perguntou assim, o que tem a ver o São José? Exatamente, qual é a ligação? Visivelmente nenhuma. Mas Deus é quem faz. Lembra daquela música? Que seja um, é o que eu quero mais. O meu espírito é quem age e faz. Acabou-se. Gente, muito obrigado. Vou dar. Como é que a gente dá um stop aí, ó? Valeu.